Olá, família do Friburgo Urgente, muito boa noite para você que nos assiste, que nos acompanha, prestigia o nosso canal. Em primeiro lugar, nesse programa de hoje, eu quero agradecer aos nossos 100 mil seguidores. Chegamos em 100 mil seguidores e, ó, não foi do dia pra noite, não, é muita luta. Porque entra um, sai 10, aí voltam os 10, aí sai de novo. Friburgo Urgente é feito por você, que manda o seu material, que conta o que tá acontecendo na sua rua. E hoje, a gente trouxe, todo mundo tá falando dos nossos colaboradores, querendo conhecer o pessoal que faz parte dessa família, porque ninguém faz nada sozinho. E a gente trouxe as meninas mais famosas, louríssimas aqui da página, as meninas da Alquimia, assim que fala? Isso aí. Quem quer começar falando comigo? Flavinha pode começar. Flávia, já te chamou de Sim. Flavinha, então já vamos apresentar a Flávia. As duas são irmãs? Não, somos amigas, irmãs de coração. Gente, mas amigo é mais irmão muitas vezes do que o irmão, porque sim. é amigo duas vezes, né? Irmão é aquele amigo escolhido, escolhido irmão, amigo à mão, e vai ficando aquela bagunça danada, isso que é bom. Verdade. Eu queria saber uma coisa. Quando perguntaram para mim a respeito de veterinária, né? Vocês têm um hospital veterinário, é isso? Isso aí. Então, não é só uma clínica. O hospital fica aberto o tempo todo. Sim, 24 horas. 24 horas funcionando. Nesse momento, ele é aqui no shopping. Isso. Mesmo sendo no shopping, a pessoa vai encontrar o hospital aberto. Como é que ela vai fazer Sim. para chegar lá? Isso foi um questionamento aí. Sim, ó, fora do horário comercial do shopping, né? A gente tem uma entrada pela rua da antiga Líder, né? É aquela rua sem saída, né? Você vai até o final da rua, você vai encontrar uma escada e tem um portão branco onde tem um interfone, né? Você aperta e vai dar lá na nossa clínica. Nossa clínica Entendi. não, nosso hospital. Pois é, isso é muito importante porque quando a gente fala clínica é uma coisa, fala hospital é outra. E veio pra gente no PV, quando a gente coloca a propaganda de vocês, isso foi um questionamento. Hospital, mas vai entrar como se o shopping fecha. Então, estavam dizendo que não podia ser. Então, legal a gente desmistificar isso. Você que estava duvidando, as meninas já estão aí explicando como você vai fazer. Vai vir pela Líder e tal. E nesse processo, o hospital, ele oferece todo tipo de atendimento, Flávia? Sim, todo tipo de atendimento. Então, a gente trabalha desde as consultas pediátricas, consultas clínicas. Temos as consultas de especialidade. Eu sou formada em nefrologia e urologia, né? Sou especializada nisso. A doutora Henriette também é em endocrinologia, mas a gente tem outras especialidades, dermato, né? Ortopedia, neurologia. A gente trabalha, além, né, das consultas clínicas, a emergência. Nossa internação é uma internação separada. A gente trabalha com bomba de infusão, com o ambiente todo climatizado para o animal. Gente, eu tô chocada. Eu não imaginava tudo isso. Exatamente. E assim, com música ambiente, com aromoterapia, com cromoterapia. A internação de cão é separada da internação de gato. Nós temos uma UTI, que é a nossa queridinha, onde a gente, né, coloca os animais, né, que estão mais graves e são monitorados 24 horas. Né? Nós temos uma equipe muito grande de veterinários que trabalha com a gente, né, com outras especialidades também. Temos um centro cirúrgico amplo, né, que atende muito bem, né, todo mundo elogia, todo mundo que vem de fora, vem muito veterinário de fora fazer cirurgia para a gente, aluga o nosso centro cirúrgico, né. Temos 3 consultórios, sendo 2 de cães e um somente para atendimento de gatos. Temos uma recepção separada para gatos também e cães. Que loucura! Tudo isso aqui no shopping, né? Tudo isso no shopping. Não imaginava. Eu acho que ninguém que está assistindo a gente agora imaginava tudo isso, porque teve até um caso que foi perguntado também, que foi a pergunta que eu trouxe para vocês de seguidor, que foi em relação a envenenamento. Friburgo tem passado por isso, infelizmente, com muita frequência, onde cães e gatos vêm sendo envenenados, mas é mais comum para gato. Eu não sei se porque o gato sai ou o que acontece, pelo menos na nossa página, a incidência é maior de gato. E aí uma seguidora perguntou pra gente, meu gato chegou em casa, parecia envenenado, passando mal, tendo vômito, parecia desmaiado, e aí morreu lá em casa. Eu levaria para a clínica, se você percebeu que o seu bichinho está envenenado, traz para o hospital? Sim. Tem como fazer alguma coisa nesses casos? O que a gente faz? Qual é o primeiro passo? É trazer direto ou tem algo que se possa fazer para, vamos dizer, ganhar tempo?
Então, no primeiro momento, tem que vir para o hospital, né? Você não tem como tratar. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma pessoa comer um chumbinho e você passar, um médico passar algum remédio por telefone. É isso que a gente tenta desmistificar na medicina veterinária, né? Entendi. A gente é médico, a gente estudou para sermos médicos. Então, não tem como a gente, às vezes, fazer alguns tratamentos por telefone. Apesar de eu e Flávia, a gente está há 19 anos no mercado, a gente tem uma clientela hoje enorme. Os que trabalham com a gente sabem o quanto a gente dá todo o monitoramento pelo WhatsApp. Só quem é nosso cliente sabe a atenção que a gente dá. Mas tem coisas que não tem como resolver por telefone. Não tem como você pegar um paciente envenenado e passar para dar leite, né? Ontem mesmo eu perdi um paciente, estava comigo há muitos anos, que ele também foi intoxicado, e mesmo com toda a estrutura, com todo o tratamento, a gente não conseguiu vencer o veneno, né? Então a gente tem que, às vezes, transportar a nossa realidade para a realidade humana. Você deixaria sua mãe envenenada em casa ou você levaria direto para um hospital? Nossa. É isso que a gente tem feito. O cenário da veterinária tem que mudar, E né? não esperar, né? É uma situação De de emergência. emergência. Então, assim, por isso que é importante, né, ter o atendimento 24 horas. Então, sempre tem lá no hospital um veterinário disposto a ajudar, né, a atender. Lá a Entendi. gente trabalha junto alguns dias da semana, né, e à noite fica um outro plantonista. Mas durante o dia, como a nossa agenda é muito cheia, eles atendem as emergências e a Entendi. gente sempre dá uma supervisionada também. Eu fiquei muito impressionada com esse caso dos gatos, porque foram perguntas muito recorrentes. Quando a gente coloca lá, olha, nós vamos receber aqui a Alquimia, nosso parceiro, deixa aqui caixinha de pergunta. E começou a vir muito em questão de envenenamento de gato. E aí tinha gente que respondia na própria caixinha de pergunta assim: é só ir na farmácia e comprar comprimido de carvão, dá exatamente. leite. Então, assim, até eu fiquei pensando, né, quando eu fui elaborar a pergunta, fui trazer para vocês, eu pensei, será que era esse o procedimento? Ah, eu acho que meu bichinho foi envenenado, então eu vou correr, vou comprar carvão, vou dar leite, depois vou levar para o hospital? Ou não, né? E foi importantíssimo você dizer isso, porque tem gente que está perdendo o bichinho, acaba não dando tempo de salvar o seu pet, porque já fica ali perdendo tempo com essas questões. Eu vou até te dar um exemplo. Esse gatinho mesmo ontem, a gente tem um aparelho na clínica chamado gasometria, né? No interior do Rio, nós somos dos poucos lugares que fornecem. E o que é a gasometria? Um aparelho que ele mede os gases do sangue. É um aparelho de UTI, de CTI. É o mesmo aparelho que a gente tem hoje no nosso hospital, é o mesmo que tem no São Lucas, no Raul Sertã e na Unimed. Então, ontem, quando a gente foi aferir a gasometria desse paciente, o lactato estava altíssimo. O que é o lactato? É o prognóstico da morte. Um lactato alto, ele quer dizer que esse paciente está perdendo células, esse paciente está morrendo, esse animal tem que ficar no soro, num soro controlado, para que não leve edema pulmonar. Então, como que você trata um paciente envenenado em casa? Se a gente, com toda essa estrutura, às vezes ainda perde o paciente. Alguns a gente salva, outros não, porque depende do quê? Do tipo do veneno que a gente está lidando. Do tipo do que o paciente, né, ingeriu. Então, a gente às vezes tem que entender que hoje a gente tem um local em Friburgo que você conta com toda essa tecnologia e que faz diferença. Sim, é um hospital, né? Que a gente hospital. verdadeiramente desconhecia toda essa infraestrutura de vocês. E veio, além dessa pergunta do envenenamento, teve uma pergunta também em relação à castração. Tem muito questionamento sobre a idade para realização. Por exemplo, com os gatos, com os cachorrinhos vem menos perguntas, porque parece que os cachorrinhos, as pessoas têm assim uma visibilidade maior de estar entrando no sim ou não. O gato, não quero que o meu gato tenha filhotes. Posso fazer a castração? É saudável ou não? Foi uma das perguntas. E o outro era com quanto tempo, já que eu optei por não ter como ter, no cuidar dos filhotes, como seria esse período de tempo? Fica aí a pergunta para você. Então, em relação aos gatos, né? A Flávia vai falar um pouquinho talvez dos cachorros. Em relação aos gatos, a gente tem duas correntes, né? Se a gente falar em ONG, a gente está falando em diminuir população, né, de animais de rua. Então, geralmente, a castração é feita bem precoce, em animais com 2 meses, 3 meses, já né? existe castração. Para poder realmente diminuir a população. Mas quando a gente fala em posse responsável, eu sou dona do tiquinho, né? Se você puder aguardar, ele tiver uma idade um pouco mais, com 7, 8 meses, né? A fêmea, né? Castrar antes do primeiro cio, geralmente vem a partir dos 6 meses. É o ideal para o paciente, para que ele seja um pouquinho mais velho, para passar por um procedimento anestésico, né? Então, a gente, em felinos, tem a fêmea, geralmente ela entra no cio a partir dos 6 meses,
alguns com 5 meses. Então, geralmente, o tutor se prepara. Então, quando chega lá na clínica, a gente explica, 4 meses, faz um exame de sangue, se organiza, marca a castração. O macho, as pessoas acabam castrando mais por causa de para não fugir. Porque ele acaba fugindo, acaba brigando com outros felinos. A gente hoje em Friburgo, a gente está lidando muito com esporotricose, muitos animais com esporotricose. Então, é uma forma de você evitar que seu paciente fique doente, né? Então, em cães é um pouquinho diferente, né, Flavinha? Em cães, assim, até ano passado, né, a gente preconizava as fêmeas que são de porte pequeno castrar antes do primeiro cio, mas o último consenso mudou totalmente isso, né, porque começou a ter muitos outros problemas de você castrar antes do primeiro cio. Então, eles pedem que primeiro o animal tenha o primeiro cio, né, a fêmea, no caso das fêmeas, né, e depois você pode castrar. Né? Esse primeiro cio ele pode vir com 6 meses, ele pode vir com 7, pode vir com 9, né? Cada raça vem com uma certa idade. Tem diferenciação, então, de raça? Tem diferenciação. Assim, geralmente os portes pequenos eles entram no cio mais cedo. Né? Mas isso não é uma regra, né? Biologia não é matemática, a gente fala muito isso lá na clínica. Já os machos é diferente, porque os machos não têm essa precocidade de castrar, né? Então, cada um tem o seu protocolo, né? Lá no hospital, a gente pede para castrar a partir do 7º ano de vida. Por quê? Porque a partir daí ele vai se tornar idoso e a gente vai começar a ter problemas com a próstata. Então, a hiperplasia prostática benigna. É muito comum nos cães não castrados. Né? Então, a gente sempre pede, né, a nossa orientação que a partir do 7º ano que o animal seja castrado. Porque ele não é tão idoso para passar por um procedimento anestésico com 12 anos, por exemplo. Com tanto né? risco, Sim, né? Com tanto risco. Então, essa era uma das perguntas também que vieram para vocês sobre: é arriscado esse processo da castração? O seu pet vai correr perigo? Então, não existe o risco zero hoje na escala de anestesia, né? Existe o bom senso, né? Lá no hospital, por exemplo, é obrigatório o eletro e o exame de sangue completo. Um exame de sangue completo é um exame de sangue completo mesmo. 4 enzimas hepáticas, 2 enzimas renais, hemograma completo, glicose, proteína, frações. Por quê? É muita responsabilidade para a gente colocar um paciente na mesa, né? E a gente não tomar as atitudes para que ele tenha segurança. Então, o eletro também é uma das coisas que a gente faz. E, assim, o risco hoje, numa castração eletiva, programada, com os exames de sangue, é um. Né? A gente já operou lá na clínica animais com 16, 17 anos. E que sobreviveram, ficaram muito bem. Até animais asa 4, que é uma das categorias um pouco abaixo de asa 5, e que a gente tem o anestesista, o cardiologista, é uma equipe que resolve se esse paciente vai passar por um procedimento anestésico. Entendi. Né? Não era assim antigamente, né? Há muitos anos atrás não tinha um cardiologista, você não fazia eletro, a veterinária mudou, né? E aí... Gente, eu tô chocada, porque eu tô aqui, você tá falando, e eu tô assim, meu olho chega a estar brilhando. Porque eu acompanhei, tinha um projeto, enfim, não vou falar o nome, onde você podia levar o seu cachorro, o seu gatinho para fazer a castração gratuitamente. E o meu pai, a minha vizinha, a minha tia Márcia Otávio, Otávio até falecido, tinha mais de 32 cachorrinhos em casa, tá? Que era assim, encontrou atropelado, pegava e levava para casa. Então a gente tinha milhões de cachorros e gatos que ficavam para sempre. A ideia era cuidar para alguém levar. A gente não conseguia. A gente ia ficando com aquele monte de cachorrinho, de gatinho e tal. E aí a gente um dia foi levar desse projeto. A gente pegou o Cotó, que tava, enfim, perdeu a patinha e tudo mais. E aí fomos levar lá o Cotó nessa clínica. Quando chegou lá, ficava todo mundo de lá de fora. Eles jogavam o cachorro em cima da maca, faziam lá a cirurgia rapidinho, não sei o que, todo mundo com a janela aberta, todo mundo olhando. Aí pegava o bicho da gente, tipo, toma! Sabe como? Eu falei, meu Deus, vou embora daqui. Mas tinha muita gente lá e fazendo procedimento que era considerado seguro e tal. E você me falando agora desse, né, de toda essa estrutura, mudou completamente. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, né, eu não sei como é que é a parte de projetos, né, do que é permitido por lei, mas nós que somos uma empresa particular, né, a gente tem que seguir as regras, né, e o Conselho, nesse sentido, ele fala de toda essa segurança, e geralmente como a gente está ali com pessoas que às vezes o cachorro é filho, né, todo aquele cuidado, a gente acaba conseguindo realizar mais exames, mas em projetos onde o intuito é realmente diminuir a população de cães, você ter menos animais
inteiros, né? E eu sou super adepta. Eu e Flávia, a gente fala até, às vezes, que às vezes é um cliente que às vezes está sem condições, eu falei, procura os projetos, né? Porque às vezes lá você vai conseguir de graça, né? A castração hoje é um meio para a gente evitar os animais de rua. E né? a gente costuma dizer assim, a gente tem um lema, castração é do bem, né? Porque muita gente tem medo justamente da anestesia, né? Sim. E hoje a anestesia não é um empecilho na veterinária, né? Antigamente não se tinha um anestesista, então a gente tinha que anestesiar e operar. Hoje a gente opera enquanto tem uma pessoa só cuidando do seu pet, monitorando ele todo. Então, se de repente acontece alguma coisa, eu não preciso parar aqui para resolver. Essa pessoa já faz. Então, eu acho que, assim, até a idade, né, que você perguntou, hoje em dia não é um empecilho mais, desde que a gente conheça o animal, né, que a gente tenha os exames e saiba com o que a gente está lidando. Além, né, disso ter avançado na veterinária, os medicamentos também, né, a gente usa muito medicamento humano. A anestesia hoje na veterinária assim, avançou muito. Assim, a gente está bem compatível com o ser humano. Mas esses medicamentos que a gente dá hoje para os pets são os mesmos dos seres humanos, porque eu já tive receita de veterinário que falou, passa na farmácia e compra. Ou já existe uma quantidade grande de medicamentos específicos? Quando você fala em anestesia, né, a gente está falando de produtos que às vezes podem ser veterinários ou a gente conseguir na área humana. Não é proibitivo o veterinário passar remédios humanos, não há uma lei que nos proíba, desde que ele saiba fazer a conversão das doses para o paciente, né? Mas hoje você tem uma indústria hoje farmacêutica PET, né, muito moderna, onde alguns medicamentos realmente veterinários vão ser mais compatíveis com o paciente do que o humano, né? Mas vamos dar, por exemplo, dipirona. A dipirona veterinária não tem muita diferença de dipirona humana. Então, não é proibitivo o veterinário passar a dipirona humana. Mas quando a gente fala em antibióticos, alguns humanos já não são tão compatíveis. Então, o que o veterinário tem que ter? Conhecimento do que ele está prescrevendo, né? Então, aí fica livre. Mas na anestesia, hoje, muitas drogas, bem comparável, né, a gente usa parecidos com os humanos. É o mesmo protocolo anestésicos. Como tudo tem que triar, fazer, dar uma peneirada e procurar os lugares de confiança, porque os profissionais bons existem, assim como os profissionais não tão qualificados, que não estão aí dentro dessa realidade. A partir desse processo, já temos um hospital com toda essa estrutura, né? Existe plano de saúde para o pet? Existe vários planos de saúde, a gente até tentou colocar lá, né? Mas assim, isso é um pouco complicado, porque na veterinária a gente tem muita terceirização de produtos. Vamos supor, uma ultrassonografia, um raio-x, um exame de sangue, né? Então, assim, isso faz com que o plano se torne muito caro. Então, planos bons, eles são caros. Então, até hoje, a gente não conseguiu colocar Vocês ainda. lá não têm? Não temos. A gente viu planos que a média que dava pena, R$300 por gente. pessoa, por paciente. Por paciente. Mas Era quase mais ou olha- menos que meus filhos pagam. Então, a gente botou assim na conta. Se é um filhotinho rígido, ele só vem fazer vacina. Para esse cliente, ele vale a pena fazer um plano de R$300, R$200 mensais. Em um ano, ele gastaria R$2.000 e poucos reais. Se na primo vacina, ele vai gastar menos de R$400 com tudo. É isso que a gente fez a contrabalança. E para pacientes idosos, os planos de saúde não são tão generosos. Isso. Você tem que passar por toda uma triagem, não é tão simples. Todos os planos de saúde que a gente viu, muitos não deram certo. É uma Entendi, coisa por ainda conta muito disso. complicada na Tá veterinária. muito na moda, mas assim, planos bons mesmo, é muito difícil. O que a gente vê funcionar bem são as seguradoras de banco, isso a gente tem visto, né? A gente teve uma experiência bem bacana, onde o próprio banco, ele te vende um seguro, você tem direito a tanto, e realmente, quando as pessoas batem lá na clínica, o banco paga tudo. Né? Poxa, Então, que ideia legal. Eu acho muito interessante. Os seguradores são, assim, tem funcionado muito melhor do que plano de saúde. Porque é um custo, né? O Friburgo, a gente é uma página bem popular. Quando a gente colocou a caixinha de pergunta, veio muita... isso é coisa de rico. Porque tem pessoas que deixam hoje de ter um pet porque pensa assim, poxa, eu tenho que dar uma ração de qualidade, aí eu tenho que vacinar, aí eu tenho que isso, tenho que aquilo. E acaba não se desanimando e não leva o pet para casa. Então, essa doideira que a gente fazia de levar 30, ia pegando atropelado e tal, hoje já não se faz mais isso. A consciência já diz, não, peraí, eu não tá de acordo com a minha possibilidade. Talvez, né, essa questão do plano facilitasse neste sentido, de você saber que você está pagando mensalmente e em qualquer momento ali que você precisa, você vai correr, tendo dinheiro ou não, tá ali o plano certinho, você vai ter um atendimento. Mas agora que eu entendi essa
coisa de terceirização Mas o e plano de tudo mais. saúde humano, né? Hoje, quanto que custa pra gente um plano de Não, saúde? caríssimo. Então, é isso que eu falo, não tem como ter um plano de saúde barato na PET, aonde vai ofertar, né? Só eu sei o quanto que eu pago de Unimed por mês, né? Então, a gente Sim. sabe quanto que E- custa hoje um plano de saúde humano, E não né? é só isso também, a gente hoje reclama bastante dos planos de Muito. saúde. Né? A gente hoje Muito. tem, os melhores médicos não estão no plano de Não estão, saúde. É. Né? Então, assim, é complicado, né? Assim, eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que a terceirização é o principal, mas existe muita coisa por trás que tem que ser muito bem planejado, por isso que não dá certo. Muita gente fecha o plano de saúde, né? Acaba quem coloca, porque não, realmente não, a conta não fecha, sabe? No final. Adquirir meu pet. Mais ou menos quantas consultas eu vou fazer ali? Uma por mês? Na clínica a gente tem um processo um pouco É. diferente, né? Há Depende. anos que a gente faz a Primovacina já com a consulta inclusa. Isso é um diferencial nosso. Então, geralmente, esse paciente fica com a gente 1 hora e pouquinho, né? Fazendo a primeira vacina. Geralmente são de 3 a 4 doses de vacina para cães e 2 doses para gatos, né? E uma antirrábica para cada um. Então, mais ou menos é o que se gasta nesse primeiro momento com a clínica, a não ser que aconteça uma fatalidade. Um envenenamento, né? Um paciente engoliu um emergência. prego, que a gente já pegou, É. né? O cachorrinho engoliu uma chupeta, e aí aquilo ali vira uma emergência. Mas, assim, geralmente, o que a gente mais vê é as vacinas, né? Então, cães de 3 a 4 vacinas no primeiro ano de vida, gatos, 2 vacinas, né? Das principais, antirrábica, 1 para cada um, que também pode ser ofertado pelas campanhas de vacinações, né? Que uma São vez por ano o boas. governo dá. E depois, uma vez por ano, as vacinas. Pelo menos uma vez por ano, seu pet tem que ir à clínica Isso, fazer a ou vacina. ao hospital para poder fazer a vacina anual, né? E dependendo da idade, né, a gente lá pede para alguns exames de acompanhamento, de rotina, né, para você saber como é que tá o seu pet. Então, 2 vezes ao ano. Entendi. Tem tanta pergunta que assim, eu acho que eu tinha que fazer assim uns 2 programas com vocês, porque foi muita dúvida. Eu nem pensei que o povo ia ter tanta questão, né? Uma outra que assim, mas teve muita gente perguntando a mesma coisa foi em relação a perfume. Porque agora você leva o seu pet, vai lá, faz aquela foto toda semana, um dia ele volta com uma gravatinha e tal. Eu adoro, eu tenho um Ted lá em casa, que ele vai, eu fico doida quando eu vou buscar ele com aquelas roupinhas e tal. E ele vem sempre cheirosíssimo. E aí, tá essa polêmica lá na página agora. Levantaram até uma enquete. Você está matando seu cachorro se você passa perfume, que não sei o quê, que o faro acaba. E aí, polêmico pra caramba. Como é isso? Perfume não é proibitivo para uso em pet, tanto que é vendido, né, nos pet shops. O que a gente Graças a sempre Deus, fala meu é Deus. o bom Obrigada. senso, né? Eu falo muito isso para meus clientes. O cachorrinho saiu do banho, ele chega em casa, ele bota a mãozinha no focinho, ele esfrega a carinha, ele espirra, ele está incomodado com o perfume. O cachorro tem problema de pele, ele se coça, ele está cheio de ferida. São pacientes que você não vai utilizar perfume. Você evita, porque ele é um paciente alérgico, né? Então, geralmente, assim, igual o TED. Se o TED está acostumado, ele não tem problema nenhum de saúde com perfume, você não está Nada. fazendo mal a ele, desde que tenha o controle, né? Você não vai encher ele com vidro de perfume, né? O controle da quantidade que você vai colocar, e se ele não apresenta nenhum sinal alérgico, de ferida, de coceira, né? Que a gente chama do famoso prurido na veterinária. Então, não é proibido, é bom senso. A Ana E tem que perguntou. usar, também perfume de uso veterinário, né? veterinário, Isso de é pet shop. importante. Eu acredito que sim, porque quando você manda lá pro pet, Sim. eles já Sim. devem ter todos os produtos ali. Teve uma moça, Ana, que ela mandou 20 vezes assim: fala, por favor, da minha pergunta. Eu falei, calma, Ana. O pet dela, ela tem eu não sei se é um York ou um Lhasa, ou se são os dois, porque eu não entendi lá no todo. Mas ela disse que o cachorro se rola muito quando ele vem do banho, que ele começa a rolar, rolar, rolar. E ela ficou em dúvida se isso é felicidade ou se isso pode ser o produto. Como que ela faz para identificar isso? Existe exame alérgico para essa? Não, porque o cão ele sai do banho, muitos fazem isso, né? De se esfregar na toalhinha, de ficar feliz mesmo, né? Porque Sim. você molhou o paciente. Agora, quando tem a ligação com o perfume, você vê o espirro, você vê a coriza, você vê o Pele animal. avermelhada, a você vê coceira. sintomas. Aí existem os testes alérgicos, Leva né? para o hospital e aí existe ali O o teste. dermatologista também, tem uma pessoa de só para cuidar da parte de pele. Agora, tem testes alérgicos, sim. Hoje a gente trabalha até com uma vacina de alergia, que é da Pfizer. É uma vacina chamada Citoponte para pacientes que se coçam e você já tentou todas as terapias. E aí, hoje, a Zoetis tem uma vacina só para isso. Pode dar banho toda semana?
Eu sou contra. Eu também não. Assim, Eu não a gosto. pele é o maior órgão, né, que o animal tem, que a gente tem. Então, quando você dá banho excessivo, você tira essa proteção. Existem animais que precisam tomar banho toda semana porque eles têm um problema de pele. E tem outros que não. Então, assim, a gente é muito conservador. Então, a gente acha assim, a cada 15 dias no máximo. Né? Agora, tem pets que precisam tomar com banhos terapêuticos e tal. Isso vai depender individual de É. cada animal. Tem animal que fica super bem, tem animal que não fica bem, né? Então, pensando que é um órgão, né, o maior órgão que a gente tem, então a gente não pode tirar essa proteção. E você dando banho, né, ou usando produtos que não sejam adequados para a espécie, né, seja cão ou gato, muita gente pergunta se pode dar banho em gato. Né? Eu ia perguntar isso agora. Pode, mas ele gosta. Não Tá há, acostumado. não tem essa necessidade, porque o gato se banha, ele se limpa, ele se lambe E o tempo funciona todo. porque essa era a minha pergunta. O gato, ele pode tomar banho, mas esse banho que ele se dá, ele se lambendo, é o suficiente? É o Pra suficiente. espécie é. Para eles é. E assim, aí vamos supor, é um animal que foi acostumado desde pequeno e que fica super bem. Ótimo, pode dar banho. Mas a maioria se estressa e o estresse abaixa a imunidade. E aí a gente começa a ter uma série de problemas. Então, se Entendi. seu pet não está acostumado, é só você que quer, né? É melhor evitar. O meu cachorro, eu tenho 2 chihuahuas. Eles tomam no máximo 3 banhos por ano. Caramba. Por ano. Eu não dou muito banho. Olha, isso foi uma deles. polêmica. Até eu mesmo estou aqui já pensando que o Ted vai toda semana. Ele fica lá no sofá, na cama, aquela coisa toda. E eu ainda lavo tudo 1 milhão de vezes, que é para aquele cheirinho de bebê. Eu adoro ver ele com aquele cheirinho de bebê. Então pode não, isso não é necessário. A gente acha que. Pode reduzir para 15 em A gente 15 tem que que tá pensar tudo na certo. Ele vai ter natureza, né? saúde A assim. natureza do animal, né? A gente você- tem que pensar muito nisso, né? A gente tá botando ele ali com secador, com soprador, perfume, né? Então, assim, e a gente é mais natureba, né, Flavinha, né? Se a gente puder evitar Entendi. coisas que possam levar a um processo alérgico, só a gente sabe que é com paciente alérgico. Olha, já me levantaram a plaquinha que o meu tempo já foi. Ah, Mas eu tenho muita pergunta ainda, muita questão. As pessoas ficaram bem felizes com a vinda de vocês que bom. aqui no Friburgo. O pessoal ficou animado, mandou muita pergunta. Eu tenho mais Legal. milhões de perguntas ainda para fazer. Tem pergunta a respeito de comida, de ração. Tem pergunta do meu cachorro é muito brabo, do calmante. Tem gente dando Rivotril para cachorro, você tem ideia, tá? Só que eu sei que é por conta própria, porque o pessoal colocou lá. E vem questão de, tem algum serviço de, como falou, de WhatsApp para poder me orientar e tal. Ou seja, tem muita pergunta ainda. Vou ter que fazer um novo programa com vocês. Tá ótimo. Que vocês voltem para contar mais a respeito disso. Eu nem consegui falar de vocês. Eu tô ainda na caixinha de perguntas. Acho que nós ficaríamos horas aqui. E eu quero agradecer muito a vinda de vocês. Tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo e que mandou sua pergunta aí se sentiu representado, atendido. Vamos combinar de vocês voltarem. Com certeza. E vocês vão mostrar, meninas, essas coisas todas, tanta novidade. Eu nem imaginava que existia um CTI, gente. Máquinas, exames e tudo mais. Então, um universo maravilhoso. Parabéns. Que esse hospital Obrigada. continue oferecendo esse serviço. Eu tenho que ir lá conhecer. Fica o convite aqui pro pessoal do Friburgo, gente lá nos Nós visitar. vamos lá E nós visitar, agradecemos sim. também a oportunidade de estar aqui bate-papo hoje muito conversando. gostoso. Foi ótimo, passou rápido. Não é nada. Não deu nem, eu falei pra você, não deu nem tempo de passar verdade. todas as perguntas. Então, combinado, fica o compromisso de vocês voltarem pra gente Com fazer certeza. outro. Com certeza. Então, gente, elas voltam, porque tem muita pergunta. Me perdoem se eu não conseguir fazer todas, porque o tempo voa. E aí vocês ficam brigando comigo que o vídeo é longo, que ninguém. Igual, já viu aquele negócio que a gente manda o áudio, agora as pessoas aceleram pro 2? Falou de áudio de 2 minutos, estão brigando, é questão de vídeo. O vídeo passou de um tempo, já tá todo mundo falando, você tá pensando o quê? É novela? Então a gente tem que fazer eles menores pro pessoal assistir. Mas vocês vão voltar pra gente poder ainda falar disso tudo, que tem um universo aí, Pet. Obrigada. Nada, Obrigada a vocês. Até a próxima. Até a próxima. A gente volta com as meninas respondendo as perguntas de vocês.